Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Queria que os irmãos projetassem aí Romanos capítulo 1, versículo 16. Senhor Jesus, amém. Aleluia, amém. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém, irmão? Jesus é o Senhor. Nessa manhã nós vamos falar sobre o poder do evangelho, né? Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. O poder do evangelho, eu não me envergonho. Paulo diz aqui que eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Primeiro do judeu, que eram os judeus, né, os religiosos, e também do grego, que eram pessoas que tinham uma sabedoria acima da média, né? Então, o evangelho é para todos nós, né? Nós precisamos ganhar nessa manhã esse encargo que o apóstolo Paulo fala, né? E Romanos 16, 25, nós sabemos que no Novo Testamento são 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mas o apóstolo Paulo foi, pelos estudiosos, foi configurado como o evangelho, se ele fosse o evangelho de Romanos, né? Então, Romanos capítulo 16, 25, fala exatamente isso aqui. Ele tinha esse encargo pelo evangelho, né? Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Mal isso, Paulo absorveu tão grande isso aí que ele já chamava de meu evangelho. Realmente ele absorveu todos falar de Deus, né? Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Aleluia, irmão. Eu creio, irmão, que isso é uma necessidade para cada um de nós, que esse evangelho seja a nossa vida, o nosso viver, né? Esse evangelho é uma pessoa, né? Cristo é uma pessoa. E nós precisamos amar o evangelho, né? Porque é a salvação para todo aquele que crê, né? Eu queria começar a ler aqui o que eu fiz algumas anotações, dizendo a seguinte: a necessidade de compreender o paciente, né? Diz assim: para pregar o evangelho é necessário conhecer a condição caída do homem, assim como um bom médico precisa entender a condição do paciente. O médico habilidoso tem a empatia, ou seja, se coloca no lugar do paciente, né? Esse é o bom médico, né? Para compreender suas dores e sentimentos. Aleluia. Para pregar o evangelho é fundamental entender a luta contra o pecado na vida do homem, né? O homem caiu, irmão. A gente sabe que ali em Gênesis 3, a tragédia que houve ali em Gênesis 3, o pecado entrou na natureza humana, entrou em cada um de nós. E aí nós conhecemos todo o trabalho de Deus para recuperar esse homem, né? Cristo, quando veio nessa terra, ele veio com essa missão de conquistar o homem, né? Aí diz assim: conhecer a natureza humana caída ajuda a comunicar a mensagem do evangelho na forma mais relevante. Irmão, se nós conhecermos a natureza humana, a queda que houve lá no Jardim do Éden, nós vamos ter compaixão pelas pessoas. Jesus, quando ele olhava para as pessoas, ele tinha compaixão. Aqui em Mateus 9, 35 e 36 fala exatamente isso. Quando o Senhor olhava para as multidões, ele se compadecia delas, porque eram ovelhas que não tinham pastor, né? Então, aqui nessa passagem, realmente o nosso coração precisa se constranger com isso, né? Diz assim, ó, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Irmão, hoje é a condição da humanidade. Doenças, enfermidades e vários outros tipos de doenças. Depressão, ansiedade.
Nós estamos vivendo, irmão, um mundo totalmente corrompido, né? Em trevas, né? Aí ele fala assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu queria perguntar com nossos amados irmãos, como é, irmão, como é a nossa, quando nós vemos as multidões, como é que nós reagimos? Nós reagimos com compaixão por elas? Nós temos esse desespero, irmão, de levar esse evangelho para as pessoas. Que o Senhor possa constranger o nosso coração. Eu estava meditando nesses versículos e o Senhor começou a falar comigo, né? Há essa necessidade de pregar esse evangelho, né? E ele continua no 37. Então se dirigiu aos seus discípulos. A seara da verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, irmão, aqui o Senhor pede para que os discípulos roguem a Ele mesmo, para que mande trabalhadores para a sua seara. Então, há uma necessidade. Isso aqui, irmão, é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. E o nosso coração precisa responder a esse chamamento, né? Senhor Jesus. Aí ele dá um exemplo aqui. A empatia do médico habilidoso o leva a buscar soluções personalizadas para cada paciente. A compreensão das dores e sentimentos do paciente pelo médico habilidoso promove uma melhor comunicação em relação à terapeuta, né? A terapia, né? Então, isso aqui que o Senhor está falando, nós temos que ter esse sentimento, irmão. Quando olharmos para as pessoas, nós precisamos nos derramar diante do Senhor. Mas muitas vezes a gente olha as pessoas e achamos que elas não têm problemas. Mas, irmão, na verdade, a Bíblia deixa claro que todos nós, após a queda, sofremos de ansiedade, de impaciência, de tudo que é negativo. Mas muitas vezes nós olhamos para as pessoas, isso já aconteceu comigo. Ah, isso aí não precisa de Deus, não. Está muito bem. Mas, na verdade, irmão, não é isso. As pessoas, elas foram afetadas tremendamente com o pecado humano, né? Então, o nosso coração precisa se voltar para o Senhor. Ele fala assim, ó, Jesus era uma pessoa assim, adaptada nas suas mensagens às necessidades individuais de cada pessoa. Aí ele dá um exemplo aqui de quando o Senhor ele teve com aquela mulher samaritana, ali no capítulo 4 de João. Ele conhecia, irmão, qual era a necessidade. Ele conhece a necessidade de cada um de nós. E ali com a mulher samaritana, no capítulo 3 de João, ele começa a falar com essa mulher. Essa mulher era uma mulher que estava insaciável, né? Estava com problemas, né? Mas o Senhor, com o amor dele, ele conseguiu captar, né? Ele falou assim, capítulo 3 de João, havia entre os fariseus... não, aqui é Nicodemos, capítulo 4, aqui, desculpa. Diz assim, então disse Jesus à mulher samaritana, como sendo tu judeu, a mulher samaritana falou para ele, né? Vou começar aqui do capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava muitos discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava. Não, eu acho que é aqui no versículo 9. Senhor Jesus, amém? Amém. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar Jesus, perto das terras de Jacó, que dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Bom, Jesus também cansava, né? Realmente ele tinha uma labuta pelas almas humanas. Ele buscava incessantemente. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia, né? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Você veja, a necessidade que Jesus percebeu daquela mulher, no versículo 10 diz assim, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e que é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Você vê, irmão, o Senhor já conhecia ali, os primeiros contatos de Jesus com a mulher samaritana, ele percebeu
a necessidade dela. E hoje, irmão, não deve ser diferente. As pessoas, elas têm algo necessitado dentro do seu coração. Então, cabe a nós, né, orar para que o Senhor nos dê discernimento para perceber essa necessidade. Aqui era uma mulher totalmente imoral, né, que já tinha tido 5 maridos e o que ela estava atualmente não era o marido dela, né? Então, Jesus diagnosticou imediatamente qual era a sua necessidade. Então, nós também, irmão, precisamos perceber, quando saímos para pregar o Evangelho, nós precisamos orar diante do Senhor e ver qual é a necessidade das pessoas, né? Aleluia. Depois o Senhor encontra aqui no capítulo 4, no capítulo 3, um homem de alta, vamos dizer assim, de alto padrão, né? Nicodemos, um homem que era mestre em Israel, que era, vamos dizer assim, era o que tinha de melhor ali em Israel, ele era mestre em Israel. Então o Senhor começou a falar com ele aqui no capítulo 3, dizendo assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus, e ele disse: Rabim, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos percebeu que aquele homem, né, um homem de estatura pequena, estava fazendo muitos milagres. E de noite ele foi ter com Jesus. Por quê, irmão? De noite, né? O mestre Israel era vamos dizer assim, como eu poderia comparar? Era alto padrão, né? E ele provavelmente com vergonha de ser exposto ali diante dos israelitas, ele foi falar com Jesus à noite. Porque à noite dificilmente alguém ia vê-lo, né? Mas Jesus falou assim para ele, ó Senhor Jesus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabim, sabemos que é mestre em Israel, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, tal. Já tinha lido isso. O versículo 3 diz assim: a isto respondeu Jesus. Bom, Nicodemo faz uma pergunta aqui que não tem nada relacionado com a resposta de Jesus. Porque Jesus conhece a natureza humana. Se você pegar o capítulo 2 de João, no último versículo, ele diz que não confiava no homem nem na natureza humana. Então Jesus já fez o diagnóstico de Nicodemos, né? Falou assim, isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então ele diagnosticou que Nicodemos precisava nascer de novo. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino. Aí ele fez um questionamento. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo. Agora o Senhor aqui foi mais forte. Em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele explica: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Então, irmão, o Senhor aqui ele começa a fazer diagnóstico, né? Outra experiência é com relação ao paralítico, né? De 38 anos, né? Estava paralisado. E o Senhor também fez um diagnóstico para ele, né? Aqui no capítulo 5 de João, ele diz assim no versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Irmão, era muito anos que estava ali. A pessoa estava paralisada, irmão. E muitas vezes, irmão, na nossa experiência, eu falo da minha experiência, muitas vezes nós somos paralisados na igreja, porque ainda não tivemos esse contato profundo com o Senhor. Que nessa manhã o Senhor possa tocar no coração de cada um de nós. Possa tocar no meu coração. Eu preciso sair dessa paralisia, irmão. Eu vejo assim, o amor dos irmãos de encorajar cada um de nós a falar pelo Senhor. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar pelo Senhor. Mas a gente vê a necessidade, irmão. É uma questão de necessidade. O Senhor precisa estimular cada um de nós. A gente ouve acusações por aí que o nosso amado irmão Pedro, falam assim que está acabando com os profetas. Mas é exatamente o contrário. Ele está estimulando os profetas. Um homem como uma pessoa como eu, que sem chance nenhuma de falar pelo Senhor. Mas com esse mover atual, o Senhor está estimulando. Eu estava há pouco tendo comunhão ali com o irmão Gilberto, né? O irmão que é constituído da palavra. E eu estava falando: irmão, o Senhor está querendo também te usar.
Agora chegou a nossa vez. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Então, irmão, muitas vezes nós estamos paralisados, porque nós nos acomodamos. E isso tem incomodado, assim, com todo respeito, irmão. Porque a vida da igreja é uma coisa muito boa. Mas se nós ficarmos no nosso conforto, fica melhor ainda, entre aspas. O Senhor quer nos usar, nos tirar dessa condição de paralisia. Parado, não reage, não... Entendeu, irmão? E o Senhor está, por amor a nós, Ele está estimulando a gente, né? Então, eu estou bastante encorajado, né? Vejo que os irmãos têm esse desespero, né, César? Gabriel, Adriano, todos aqui, né? Todos nós profetizar pelo Senhor, né? Então, é uma situação que o Senhor está procurando, né? Amém? Então, já li, Jesus era uma pessoa que é adaptada à sua mensagem à necessidade individual das pessoas. A necessidade de compreender o paciente. Já li, para pregar o evangelho é necessário conhecer a condição de caída do homem. Assim como um bom médico precisa entender a condição do paciente. Acho que eu já li isso aqui. Aí ele diz aqui a abordagem de a personalidade de Jesus. Diz assim, Jesus não tinha, entre aspas, um evangelho enlatado, mas abordava cada pessoa de maneira única. Você vê que ele abordou a mulher samaritana, abordou Nicodemos, abordou o paralítico, e aí vai, né? Aí ele fala com a mulher samaritana, a pecadora, ele falou de um modo específico. Com Nicodemos, um homem instruído, de alta sociedade, ele se expressou de outra maneira. Com o paralítico de 38 anos, Jesus adotou uma abordagem diferente. E para a multidão faminta, ele falou de modo distinto. Aleluia. Mas isso é o que o Senhor está nos ensinando hoje, né? Aí diz aqui a importância, aqui é um título, né? A importância da experiência de sofrimento. Bom, isso aqui eu ganhei muito, porque ele fala assim, um bom pregador do evangelho precisa ter sofrido, passado por dificuldades e privações. Isso é uma característica de um pregador do evangelho, né? Ele fala assim, aqueles que sempre tiveram tudo na vida, dificilmente faz bons pregadores do evangelho. As dificuldades, os sofrimentos, nos levam a ser mais condolentes com as pessoas. Com as pessoas que estão sofrendo, até entre nós mesmos aqui. Muitas vezes a gente estimulamos os irmãos a invocar o nome do Senhor, e quando isso não acontece, a gente fica, irmão, nós temos que ser mais humanos, né? Baixar ali, entender a natureza humana, né? Ele diz aí, passar por tribulações e sofrimento nos torna mais humanos e sensíveis à dor dos outros. E é verdade, irmão, isso aqui é fato. O Senhor, ele se compadecia das pessoas, porque ele sabia a dor humana. Isso aqui é muito, muito significativo. Experiência como perder. Aí ele vai dar um exemplo aqui, ó. Experiência como perder entes queridos, passar fome, sede ou ficar na estrada, nos torna mais compreensível. Irmão, quando nós passamos pela experiência, nós temos compaixão das pessoas. Nós entendemos as pessoas, né? Oh, Senhor Jesus. A necessidade de ser humano e espiritual. Não devemos ser tão espirituais a ponto de perdermos o contato com a realidade humana. Eu lembro de uma mensagem que o irmão liberou falando assim, que nós ganhamos mais as pessoas na parte humana, né? Às vezes nós queremos ser espirituais demais e acabamos perdendo as pessoas. Nós precisamos ser mais humanos, irmão, entender as pessoas, né? Embora devamos ser espirituais, lógico, tem que ser, conhecer a palavra de Deus e saber orar, né? Também precisamos ser humanos. Jesus pregou o sermão do monte, mas também demonstrou humanidade quando tocou o cadáver em Naim, daquela mulher viúva. Eu queria ler aqui com os irmãos, que é Lucas 7. O Senhor é tremendo. O Senhor conhece a natureza humana, Ele sabe as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, fragilidade, né? Aqui em Lucas 7, a ressurreição do filho da viúva em Naim, né? Fala, em dias seguintes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Quando se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu um enterro
do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu dela e lhe disse: não chores. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que eu conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Mas a compaixão do Senhor é coisa que nos comove mesmo. Né? Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Você vê a compaixão do Senhor pelas pessoas. Eu estava considerando isso aqui, irmão. Nós temos que ter essa compaixão pelas pessoas. Se nós tivermos essa reação, as pessoas vão ser tocadas pelo Senhor. Esse é o desejo do coração de Deus, né? De salvar. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, não é isso? E nós também temos que ter esse desejo de, por meio de nós, um canal que o Senhor possa utilizar, salvar as pessoas. Na verdade, Deus é que salva, mas Ele precisa, Ele ali em Efésios, a partir do capítulo 1, versículo 19 para frente, ele diz assim, 22, que Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele deu para quê, irmão? Ele deu para cada um de nós aqui. Cada um de nós tem essa comissão de pregar esse evangelho. Então Ele colocou, olha o trabalho que Jesus fez de redenção único. Só Ele podia fazer isso. Mas quando Ele executou isso, Ele entregou para a igreja. Então o Senhor espera por cada um de nós aqui. Levar a cabo essa comissão do Senhor. De pregar esse evangelho. Amém? Ele fala que Jesus pregou no monte, fala dessa experiência. E eu estava lembrando também de Mateus 8. Ali no Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. É um alto padrão. Mas no capítulo 8, Jesus já entra em cena, irmão. Impressionante. Ele encontra um leproso. Os irmãos sabem que o leproso, quando via uma pessoa, ele tinha que gritar, dizer que era leproso. Eu sou leproso. Ele gritava mesmo, porque a lepra era algo contaminante. Mas Jesus fez questão de ir até ele e tocou nele. Precisava ele tocar? Não. Mas ele mostrou a sua humanidade. Ele foi lá e tocou naquele leproso, e o leproso foi curado. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Está terminando aqui, César? Acho que é isso que estava. Falei. Ó Senhor Jesus. Aí fala também da importância da experiência de sofrimento. Tem um tópico aqui que diz: passar por tribulações e sofrimento nos torna mais humano e sensível a dor dos outros. Eu até já falei isso aqui, né? Mas é só para reforçar, irmão, é verdade isso aqui. Passar por sofrimento, não que ninguém adora ser sofrimento, e nem é o intento de Deus que nós soframos, né? Mas Ele quer que com essas experiências nós tornamos mais humanos, né? Senhor Jesus, amém, aleluia. Aí diz assim, já falei, a compreensão das proporcionadas por tribulação e sofrimento nos aproxima das outras pessoas. É verdade. Se nós formos pessoas arrogantes, soberbas, dificilmente a gente vai ganhar as pessoas. Nós afastamos até, né? Então isso fica uma lição para nós aqui, né? Oh, Senhor Jesus, amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Mas tinha mais alguns versículos que eu já tinha lido. César, já passou o tempo aí já? Oh, Senhor, pode ir até meio-dia. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então é só para concluir, irmão, que eu queria ler Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 17 e 18. Que fala... Romanos, Senhor Jesus, amém, aleluia, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, Romanos capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim:
visto que eu até li, né? Mas visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Eu queria só chamar a atenção, irmão, que o versículo 18, vou ler aqui só para contextualizar. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Perversão é injustiça, né? Dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto que Deus se pode conhecer manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Bom, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a ira de Deus prevalecia com relação àquele povo. É a ira de Deus que se manifestava. Mas quando, no advento de Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, ele passou o versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Porque isso aí é diferente do Velho Testamento. Tem até um grande escritor, Gabriel me ajuda a pronunciar o nome dele, chama Jonathan Edvard. Isso. Ele escreveu um livro que chama A Ira, como é que é? Pecadores na mão de um Deus irado. E era isso mesmo. Mas quando Jesus veio, a situação mudou totalmente. Ele colocou o Evangelho, a justiça de Deus no Evangelho. Então, por isso que todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Então, isso é maravilhoso para nós, né? E outro relacionamento de Deus no Velho Testamento com o povo era povo de Deus, né? Mas no Novo Testamento agora é filho de Deus. Eu fiquei impressionado, irmão, ali em Mateus 5, 6 e 7. O Senhor Jesus se apresentou, Deus se apresentou ali como Pai. Ele usou a expressão 11 vezes. Agora é Pai, o relacionamento mais íntimo. Com o povo, era o povo de Deus, mas agora é como filho, né? É muito rico isso aí, ou seja, o Senhor quer realmente nos tratar como filho, né? Como filho, como irmão, como amigo. Nós éramos servos, de servo passamos para amigo, e de amigo para sermos irmãos, né, de Jesus. Então é uma coisa maravilhosa. O amor de Deus ninguém pode explicar, né? Pessoas que estavam mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos alcançou, nos tirou daquela situação, como o irmão Dong falava, né? Nós éramos tição de fogo, no fogo, que estava prestes, o nosso destino já estava selado, irmão. O nosso destino era o lago de fogo, era o Hades. Mas pela sua graça e misericórdia, Ele nos capturou, nos conquistou, né? E nos trouxe para a vida da igreja. Irmão, isso é um privilégio muito grande. Nós precisamos louvar, exaltar o Senhor por tão grande misericórdia. Eu não sei qual foi a escolha. O Senhor realmente sabe como escolher, né? Eu me acho uma pessoa totalmente desqualificada para isso. Mas o Senhor nos escolheu. Ali em Mateus 3, né, fala que o Senhor fez o chamado ali dos apóstolos. Depois escolheu, né, fez a escolha no capítulo 10. E no capítulo aí eu tinha uma dúvida que, como assim? Chamou, escolheu, mas estava lá um traidor que estava ali no meio, que era Judas Iscariotes, né? Mas o problema de Judas, irmão, é que ele não foi fiel ao chamado e à escolha de Deus. Hoje nós precisamos ser fiel àquilo que o Senhor está falando para nós. Nós fomos chamados, escolhidos, mas nós temos que permanecer. Eu vou só ler esse versículo aqui de Apocalipse 17, 14. Só para terminar aqui, tá, para César aqui, diz assim, ó. O 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, olha aqui, irmão, chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Então, o nosso chamado é mantermos nossa fidelidade do Senhor. Nós fomos chamados, escolhidos, mas nós temos que permanecer fiel ao chamamento do Senhor. Senhor Jesus, amém. César, aleluia, Senhor Jesus, amém. Amém. Eu só queria, só um pouquinho que eu queria ler, porque o Evangelho, irmão, ele está relacionado com a oração. É rápido, eu só vou ler aqui, César. Diz assim, ó. O Evangelho e a oração são poderosos instrumentos para a renovação espiritual, resolução de problemas e alcance de pessoas por Deus. Na verdade, começa aqui, irmão, a responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Um exemplo é dado, está falando de um ateu, né? Mesmo que nós possamos pregar,
mesmo que não possamos pregar, aí Deus, mesmo que não possamos pregar, podemos orar com as pessoas, levando-as a Deus. Somos despenseiros ou garçons dos mistérios de Deus, com a responsabilidade de levar o alimento espiritual, o evangelho às pessoas famintas. A oração também pode libertar pessoas de condenação, falhas e erros de passado, né? Aqui é a importância da oração. A oração é a chave para alcançar as pessoas e levá-las a Deus. É sugerido fazer, aí dá uma sugestão de visitas, né? Nós vamos sair das nossas casas e visitar as pessoas, né? Sugere fazer de 10 a 15 minutos para orar pelas pessoas em suas aflições, em enfermidades emocionais e conflitos, depressão, ansiedade e até libertação de espíritos malignos. Temos a responsabilidade de compartilhar o evangelho e orar pelas pessoas, levando-as a encontrar a verdadeira libertação em Cristo. Aleluia, irmão. Jesus é o Senhor. Obrigado. Aleluia. Senhor Jesus. Amém, amém. Eu vinha só para trazer a Bíblia para o Edson. Aí ele falou, não, Sérgio, eu preciso de você lá. Tá vendo, Edson? Não precisava. Aleluia, Senhor Jesus. Bom, aproveitando, irmãos, eu quero ser rápido aqui, até porque nós ainda temos um tempo para nosso compartilhar, fazer a palavra circular no nosso meio. E esse encargo que o Edson trouxe, foi falado aqui, do poder do Evangelho, a necessidade de nós pregarmos o Evangelho. O Senhor, Ele está fazendo algo no nosso meio, querendo envolver todos os membros do corpo de Cristo, né, para estarem falando, compartilhando a palavra. E nós temos sido encorajados mesmo a nos voltarmos mais ao Senhor, sermos mais úteis. Irmãos, não tem coisa melhor de nós estarmos na igreja e estarmos envolvidos com aquilo que o Senhor tem orientado a todos nós. Quando nós ficamos de fora, nós vamos estar sentindo que falta algo. E esse assunto da pregação do Evangelho, ele é muito importante. Eu só queria... teve um jovem que procurou um servo de Deus no passado para fazer ele fez uma pergunta a esse grande servo de Deus, inclusive. Esse jovem perguntou assim: eu posso ser cristão e não evangelizar? Essa pergunta que esse jovem fez, eu faço para vocês também. Eu posso, como um cristão, não evangelizar, não me envolver com a pregação do Evangelho? Esse servo de Deus respondeu para o jovem. Na verdade, a pergunta não deveria ser essa. A pergunta deveria ser: por que não evangelizamos? Alguém tem uma explicação? Por que nós não evangelizamos? O que significa o nosso silêncio quando o assunto é pregação do Evangelho? Por que eu fico calado? Nós não temos tocado na palavra do Senhor constantemente, porque o Senhor tem nos levado a imergir na palavra, a mergulhar na palavra. Agora tem a imersão refinada, que é você pegar a palavra e aplicar, fazer uma admoestação para nós mesmos, para não ficar aquela coisa geral, como se eu não tivesse nada a ver com isso. O que significa o nosso silêncio quando o assunto é pregar o Evangelho? Nós não temos gratidão, falta-nos gratidão diante de tudo que o Senhor fez por nós, ou por mim? Eu tenho vergonha de falar do Senhor? O que significa o nosso silêncio? É vergonha? É medo?
Eu não estou repreendendo os irmãos, não. Eu só quero que os irmãos, nós todos despertemos. Por que a vergonha? O Senhor falou que se nós tivermos vergonha, naquele dia, também vai ter vergonha de... O Senhor falou que não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e também de moderação. O Senhor já nos deu tudo, irmãos. O problema é que nós estamos presos em algo que o Senhor está desesperado para nos libertar. Fiquei muito feliz pelo Edson. Há anos que nós encorajamos ele a falar. Gabriel sabe disso, a Adriana ali, né? A gente sabe que ele tem conteúdo, mas por que não falamos? O nosso silêncio é porque nós sentimos que isso não é para mim. Não tem nada a ver comigo. Eu não tenho jeito para isso. Eu não consigo, não dou conta. Ou o motivo do meu silêncio é porque eu não tenho tempo para sair com os irmãos. Hoje o Senhor está levantando os adolescentes, as crianças, para nos encorajar a sair, irmãos. Eles não podem sair sozinhos. Precisam da intendência dos os irmãos mais experientes. Devemos nos apresentar. Só de você estar junto ali, ó, deixe que os adolescentes façam. Estejam próximo deles. Irmãos, eu só queria ler um versículo, já que, na verdade, nem tem tempo para isso. Aqui, 2 Timóteo. Vou ler rapidamente aqui, capítulo 4, a partir do versículo 2, diz assim: prega a palavra, insta. Essa palavra insta é insista. Não desista da pessoa na primeira abordagem. Insta, insista. Quer seja oportuno, quer não. Porque para nós, às vezes, para pregar o evangelho, tem que ter um momento especial, preparado. Irmãos, e na mesa do shopping, a hora que as pessoas estão almoçando, para orar por elas, falar do Senhor por elas, pela lógica humana, é o pior momento. Mas o Senhor não quer nem saber, irmãos. E nós vamos entender o porquê nesse contexto. Aqui são as palavras finais de Paulo ao jovem Timóteo. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, não se preocupe se vai incomodar ou não a pessoa. Depois, irmão, nós não sabemos se ela terá outra oportunidade. Por isso que nós temos que insistir. Aí ele diz, corrige, repreende, a palavra tem poder para tudo isso, né? Esse evangelho. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois aqui é a explicação do versículo anterior. Por que nós devemos insistir em momentos até às vezes desagradáveis para nós, não para o Senhor? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina ou ensinamento. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então vão surgir muitas pessoas para enganar essas pessoas, e elas vão buscar só aquilo que elas querem ouvir. Vão ter dificuldade de ouvir o verdadeiro, aquele que nos liberta. Aí ele diz assim: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas.
Irmãos, isso aqui, ele vai ser cumprido. Por isso que nós devemos ter o senso de urgência quando o assunto é pregação do Evangelho. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então isso aqui é um encorajamento para nós, para a igreja em Brasília. Irmãos, para nós, às vezes, quando há uma convocação para os irmãos estarem aqui no sábado, é mais uma porta que o Senhor está abrindo para você ter a sua experiência. Não pense que esse convite não é para você. Ele é para você. Se você não puder vir aqui, na verdade nós devemos estar sempre preparados, irmãos, o tempo todo, com o material na nossa bolsa, sabendo que ao ir ao médico, ao ir pagar a sua conta, enfim, aonde nós formos. Inclusive, eu queria até desafiar os irmãos a toda semana a você, pelo menos, distribuir um jornal Árvore da Vida, que tem um monte carimbado ali, e ninguém convida ele para sair dali, daquele balcão. Queria encorajar os irmãos. No final dessa reunião de hoje, irmãos, passem ali, pegue alguns jornais. Se você está com dificuldade de falar, pelo menos entregue para a pessoa, deixa Deus falar. Mas vamos fazer alguma coisa. Aqueles que já estão fazendo, continue. Aqueles que ainda não iniciaram, o Senhor está chamando você também. Seja jornal, livros, se você quer levar livros, leve. Se você quer levar um panfleto ali, tem também. Então, vamos estar preparados o tempo todo para nós pregarmos o Evangelho. Último versículo para ir embora. É Atos 5:42, diz assim, ó: o exemplo da igreja primitiva, que deve ser o nosso modelo, por meio da vida que estava governando aquele grupo de pessoas que se voltaram ao Senhor, que se converteram ao Senhor, e a vida divina estava conduzindo a vida deles. Então o viver deles gerava algo. E aqui no Atos 5:42 fala assim, ó: e todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Não era semanalmente, não era mensalmente, não era anualmente. Era diariamente, todos os dias. Então, irmãos, o sentimento que nós queremos passar aqui era somente esse. O Senhor está contando com você. Vamos nos envolver. O encorajamento aqui, irmãos, grupo familiar é outra coisa. O nosso grupo familiar não pode ser a vida todos mesmo, irmãos. O Senhor quer multiplicar. O Senhor quer alcançar mais pessoas. Nós devemos fazer convite a pessoas novas, nossos vizinhos, colegas, amigos, enfim. Vamos chamar as pessoas. Vamos convocar o nosso grupo familiar, sair na nossa região. Aproveitar as oportunidades com a saída com os adolescentes aqui da igreja, enfim. Vamos aproveitar as oportunidades. Elas são de ouro. Jesus é o Senhor.